Hoje eu vim falar de um livro chamado A Revolução dos Bichos. A Revolução dos Bichos é um livro que critica o totalitarismo, onde a história passa-se numa granja onde vivem muitos animais, como cachorros, gatos, cavalos, burros, porcos, éguas, galinhas, entre outros. A granja inicialmente era liderada pelo Sr. Jones, um homem egocêntrico que os explora e os deixava passar fome. Os animais, já cansados de produzirem o benefício de seus trabalhos e voltarem ao homem, logo foram chamados a uma reunião convocada pelo Porco Major, um porquinho já atingindo a maioridade, mas com muita sabedoria. Major desencadeou a coragem dos bichos a se revoltarem contra os homens e logo propôs que eles iniciassem uma revolução. Também ensinando uma canção encorajadora chamada Os Bichos da Inglaterra, o que os deu força e, sobre o mesmo ponto de vista, logo os animais aderiram à ideia. Para a infelicidade dos bichos, o porco morreu de velhice pouco tempo depois. Antes mesmo do que o Porco Major havia planejado, os bichos começaram a revolução e expulsaram o Sr. Jones da granja, também alterando o nome do espaço, que anteriormente era chamado de A Granja Solar, e agora, enfim, chamada de A Granja dos Bichos. A emoção lhes continha e um sentimento de alívio os consumiu. Finalmente estavam libertos. Eles, no mesmo momento, já se organizaram. Os porcos, por serem mais inteligentes, eram um pouco mais privilegiados e comandavam as atividades tudo em perfeita harmonia com o resto das espécies. Em específico, Bola de Neve e Napoleão eram os principais líderes. Tudo estava correndo muito bem. Os bichos trabalhavam bastante, porém eles trabalhavam para eles se alimentarem e não para os homens. Todos eram honestos, então não era preciso verificar se aconteciam golpes ou até roubos. Além disso, os animais estavam quase todos alfabetizados. Alguns sabiam decorar o alfabeto inteiro, ler, escrever, outros não passavam da letra B. E isso mostra que eles eram capazes. Entretanto, os homens estavam insatisfeitos e indignados com a independência daqueles seres, e não demorou muito para eles invadirem a granja juntamente a Jones. Eles lutaram contra os seres de quatro patas, ferindo e matando alguns deles. Os animais saíram em vitória, expulsando os humanos amedrontados, quando Sansão, um cavalo com força de sobra, atingiu o crânio de um cavaleiro em meio à confusão sangrenta. Bola de Neve, apesar de ferido, nunca se deixava levar pela dor e ensinava todos como lutar bravamente. O ataque foi lembrado como a Batalha do Estábulo. É conveniente recordar que a relação de Napoleão e Bola de Neve era um tanto conturbada. Os demais discordavam em tudo, causando um belo desconforto. A granja estava crescendo por conta dos filhotes de diferentes espécies. Outro fato é que alguns filhotes de cachorrinhos haviam desaparecido sem explicação. Contudo, isso não ganhou uma grande repercussão. Então, foi logo esquecido. Bola de Neve, como um porco estudioso e curioso, teve a grande ideia de construir um moinho de vento para dar energia à granja e diminuir a carga horária de trabalho. Napoleão, a fim de causar discórdia, não concordou com a ideia e disse ser tolice e perda de tempo. Inclusive, Napoleão ultimamente estava agindo de uma forma estranha, não agradando o pessoal da granja. Seu comportamento era egoísta e estava sempre de nariz empinado. Quando, para surpresa de todos, Napoleão armou contra a Bola de Neve e atacou ele usando cachorros furiosos, que por sinal todos achavam que haviam desaparecido, enquanto Napoleão criava eles como verdadeiras onças. A partir daí, tudo foi de mal a pior. Napoleão era curto, grosso e autoritarista, como um verdadeiro ditador, que ainda por cima roubou a ideia de Bola de Neve de construir um moinho de vento. Ele não estava seguindo o ditado, todos os animais são iguais. O poder havia subido para a cabeça e agora os bichos trabalhavam como nunca. E a quantidade de ração não o sustentava. Entretanto, como um grande espaço de tempo se passou, ninguém mais lembrava de como era a vida com o Sr. Jones, se agora era igual ou até pior. Mas preferiam seguir as ordens e quem se atrever a discordar ou ir contra a República dos Superiores receberia pena de morte. Os porcos começaram a negociar com os fazendeiros humanos da vizinhança e que acabaram criando uma relação afetiva. Os bichos não gostaram nada disso. A rotina era longa e cansativa. Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Os animais estavam fardos de tal coisa. Não era assim que eles imaginavam a revolução. O moinho de vento não passou nem perto de superar suas expectativas. Mesmo com ele agora construído, trabalhavam da mesma forma. Acabou que o trabalho duro que eles tiveram não serviu para nada. Além disso, a fazenda estava falida. Não sentiam muitas ações, implantações em nada. E isso foi escondido por Garganta. O porco ignorante que fazia ótimo papel de seguidor de Napoleão e acobertava suas burradas. Os porcos viraram amigos dos humanos da vizinhança e assim os convidavam para jantares e reuniões. Chegou a um ponto que os porcos faziam tudo que os humanos faziam, como beber álcool, jogar cartas, ficar dentro de casa, dormir em camas, andar sobre duas patas, usar roupas, até o nome da granja havia voltado a ser Granja Solar. Já não se sabia quem era humano e quem era porco.